Oi pessoal, tudo bem? O último algoritmo foi um algoritmo para calcular a média dos alunos, tá ok? Nessa aula agora a gente vai calcular a área do triângulo. Um algoritmo muito simples, mas ele é muito usado em exemplos no mundo computacional, tá bom? Então aqui eu entrei nesse site aqui, onde ele mostra como é que a gente calcula a área do triângulo. Basicamente, o triângulo é essa figura aqui, tá ok? Então, o triângulo ele vai ter uma base, ó, tá vendo? Isso aqui é a base. Onde é que está o A aqui daqui para cá é a base. E vai ter esses dois lados aqui, tá vendo? Lado 1, lado 2. Aí o que, que a gente faz? A gente mede qual é a base, né, a largura da base. No caso aqui ele está dizendo para mim que é 5 centímetros daqui até aqui, né? E mede a altura. A altura com relação a esses dois lados que se encontram lá em cima, tá vendo? Seriam dois lados retos. E está dizendo para mim aqui que a altura é de 4 centímetros, tá vendo? Lá em cima. Aí, com isso, eles desenvolveram uma fórmula onde você pega a área, essa área toda aqui ela vale base vezes a altura dividido por 2. Essa é a fórmula, é simples, é só você aplicar isso no algoritmo e você consegue resolver. Vou deixar esse site na descrição para você dar uma olhada. Tirando agora para a parte do algoritmo, eu tenho aqui o algoritmo aqui no Portugal Studio, né? Eu já até tinha feito um teste, vou salvar esse algoritmo aqui com o nome de área do triângulo. Vou salvar, pronto, está salvo. Aí a gente primeiro tem que identificar as variáveis. Já que o site está dizendo que base vezes altura dividido por 2 é igual a área, o que, que eu preciso? Eu preciso que o usuário, eu preciso da variável área, né, para armazenar esse cálculo aqui, preciso da base e da altura, são essas três incógnitas que eu preciso. O 2 aqui, ele é constante porque são dois lados, lado 1, lado 2, então dois lados, tá? Então vamos lá, vamos colocar aqui, vamos declarar variáveis. Eu vou usar as variáveis do tipo inteiro porque eu vou assumir que essa área do triângulo seja números redondos. Você poderia usar número decimal, não tem problema. Você vai chegar no resultado do mesmo jeito. Aí aqui eu vou digitar as variáveis. Primeiro eu vou digitar a base, o nome, vou digitar o nome bem literal mesmo, a altura e a área. A área vai armazenar tudo isso. E aqui embaixo eu vou dar uns espaços. Eu já vou colocar a fórmula que a gente vai utilizar. Vou colocar dentro de comentário. A fórmula que a gente vai utilizar de acordo com o site lá é basicamente área é igual a base vezes a altura dividido por 2. Esta é a fórmula. Porém, vou colocar aqui na frente fórmula. Porém, se atente para um detalhe. Se eu colocar, na hora que eu recolher o valor do usuário da base e o valor da altura, se eu colocar o cálculo desse jeito aqui no código, você vai ter um resultado errado. Por quê? Porque na regra matemática, a divisão é feita primeiro. Então, como não tem parênteses nenhum aqui, primeiro ele ia calcular a altura dividido por 2 e multiplicar pela base. Aí o resultado ia ser errado. Tem muita gente que erra nisso. Já é uma dica já inicial para você. Então, o correto é você colocar entre parênteses o que você quer que faça primeiro. Primeiro eu quero que faça a multiplicação, depois a divisão. Aí assim você não vai ter erro. Ó, primeiro ele faz o que está dentro desse parênteses, multiplicação, e divide tudo por 2 e eu vou ter o resultado da área. Tá? Aí aqui a gente agora vai interagir com o usuário. Para interagir com o usuário, eu vou criar o comando escreva, né? Escreva e vou digitar o que o algoritmo é. Dessa forma. Vou colocar aqui um /n para dar uma quebra de linha. E aqui embaixo, depois de eu ter dito para o usuário do que se refere, aqui embaixo eu vou colocar o seguinte. Vou colocar assim: entre com o valor da base. /n para dar uma quebra de linha. Abaixo disso eu vou ler, eu vou receber esse valor. Leia base. Leia a base aqui que a gente declarou do tipo inteiro. Eu vou copiar esse código aqui
E aqui eu vou dar um espaço para separar para vocês, para ficar mais indentadinho. Aqui ele já leu a base e aqui no caso ele vai ler o valor da altura. Desta forma. E aqui ele não vai receber a base de novo, e sim a variável altura que está declarada aqui. Altura, certo? Perfeito, já consegui coletar os dois valores. Eu vou exibir esses valores, né, para ter como se fosse um relatório, né? Eu vou colocar aqui um comando limpa para limpar tudo isso que eu fiz, né? Eu colhi os dados, eu não preciso mais que apareça essas informações, então eu vou limpar, tá ok? E aqui eu vou criar um outro escreva, porque eu quero mostrar o que eu colhi e o que deu de resultado aquela colheita que eu fiz. Eu colhi a altura e a base, nada mais justo do que eu dizer aqui assim. E aqui eu vou colocar a altura. E aqui dentro eu vou escrever assim. Vou dar um espaço, ó, dei um espaço para a direita, vou escrever a altura dessa forma. Aí, aqui ó, entre base, na verdade não precisa. Aqui entre base, aqui ó, depois dessa segunda aspa, eu vou colocar um /n, porque aí ele vai quebrar essa linha aqui e vai aparecer um embaixo do outro, tá ok? Vou fazer a mesma coisa desse lado aqui, para o próximo comando não aparecer na mesma linha, /n, só isso. Do jeito que está aqui, já consigo ver a base e a altura do algoritmo, a base e a altura do triângulo. Vou dar um Enter, ó, apareceu. Estou executando esse primeiro pedaço de código. Entre com o valor da base. Eu vou seguir o que está lá no site. Você viu que aqui eles achou 10, né? 10 centímetros quadrados. Aqui é o seguinte, ele diz para mim que a base é 5. Eu vou colocar aqui só, né? Ó, 5. Na verdade, esse /n, pessoal, da frente eu vou tirar, porque ó, você viu que quebrou a linha. Eu achei que não, eu acabei errando aqui. Vou tirar. Vou colocar o /n desse lado aqui, ó. Tá vendo aí? Entre com o valor da base. Lá no site está dizendo 5. Eu vou colocar também uns pontinhos aqui, né? Ele demonstra que eu estou recebendo dados, ó. Dessa forma. Isso aqui é a experiência do usuário, tá? Entre com o valor da base, 5. O valor da altura, 4 centímetros. 4. Ó, ele colheu para mim, tá vendo? Colheu a base, 5, e a altura, 4. Agora que eu sei que eu estou colhendo os resultados, eu vou fazer o cálculo. Então aqui eu vou aplicar a fórmula. Vou ter que comentar assim. Aplicando fórmula. A fórmula é essa daqui, ó. A área, vou colocar aqui, ó. A área é igual a base vezes a altura dividido por 2. Lembre de colocar os parênteses que não vai dar errado, tá bom? E aqui eu vou pegar o escreva e vou mostrar, abaixo desse relatório aí, eu vou mostrar o valor da área do triângulo. Dessa forma, a área corresponde a, e aqui eu vou colocar a variável, né, área, e aí ele vai me trazer o resultado. Ele tem que me retornar 10, tá? Ele tem que me retornar 10, então vamos lá. Entre com o valor da base, 5. Entre com o valor da altura, 4. E retornou 10, algoritmo finalizado com sucesso. Então, para calcular a área do triângulo, este aqui é o algoritmo. Não sei se já vai estar disponível na descrição, mas isso aqui vai estar no meu GitHub. É só você fazer um clone aí do repositório, você vai ter acesso. Inclusive, se você quiser contribuir melhorando esse algoritmo, você pode, tá? Foi a forma mais simples que eu achei para te ensinar. Beleza, pessoal? Obrigado, até mais, tchau!